Durante a Segunda Guerra Mundial, pessoas comuns lutaram contra a ocupação nazista. Um desses movimentos aconteceu na capital da Polônia. Por 2 meses, 11 mil voluntários resistiram à ofensiva do exército alemão. Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai conhecer mulheres que lutaram no Levante e se destacaram pela força. E também a história da sobrevivente que testemunhou o primeiro ataque em massa contra os judeus, conhecido como a Noite dos Cristais. Sou sobrevivente do Holocausto, o que eu me orgulho muito e quero transmitir para todo mundo nunca esquecer os horrores do Holocausto. Aos 91 anos, a alemã naturalizada brasileira se recorda do primeiro ataque contra os judeus. Antes da guerra começar, o regime nazista incendiou sinagogas, destruiu lojas e casas da comunidade judaica, que também foram saqueadas pelas tropas alemãs. O episódio ficou conhecido como Noite dos Cristais. Nos acordamos de noite, um barulho tremendo, a gente não sabia o que aconteceu. No dia seguinte, a gente viu todo o drama, né? Era aí o destroço das vidraças, do fogo apagado. Margot tinha apenas 6 anos. A perseguição aos judeus aumentou com a ascensão de Hitler ao poder, que decretou as primeiras leis antissemitas. Os judeus não podiam mais receber aposentadoria, os advogados não podiam advogar, os médicos não podiam clinicar, um judeu não podia ter funcionário não judeu. Quem tinha empresa começou a perder as empresas para os alemães. Os judeus foram colocados em guetos, áreas confinadas. As tropas nazistas buscavam os homens nas casas para trabalhos forçados. O pai de Margot conseguiu se esconder na casa de uma tia. Coube à corajosa menina de 6 anos estabelecer a comunicação entre a mãe e o pai, mantendo a família unida. Ela atravessava as ruas destruídas, sem ser parada pelas tropas, para levar recados de um lado para o outro. Eu tive que passar por aquilo que foi horrível, né? Ficou muito na lembrança. Na luta pela sobrevivência, as mulheres judias conseguiram fazer o que era impensável. Como na revolta conhecida como Levante de Varsóvia. Nossa equipe viajou até a Polônia para contar essa história. O Levante de Varsóvia durou 63 dias. Foi uma luta armada por parte dos poloneses para tentar retomar o controle da capital e expulsar os alemães. 11 mil voluntários, que têm os nomes gravados aqui nesse mural, participaram da resistência polonesa. Pelo menos 150 mil pessoas morreram no conflito. Um ato desesperado pela vida. E uma mulher, Maria Stipukowska, se destacou na resistência. Durante o Levante, matou com a ajuda de outras 2 combatentes o chefe da polícia alemã, Franz Kuchera, conhecido como o Carrasco de Varsóvia. A operação foi considerada a mais bem-sucedida contra um oficial de alta patente do nazismo. Milhares de judeus morreram em busca da liberdade. Outros sobreviveram graças à coragem daqueles que eram contra as atrocidades nazistas.
Estamos num vilarejo que foi preservado desde a Segunda Guerra Mundial. Na época, as casas eram de madeira. 4.500 famílias viviam aqui, muitas delas resolveram esconder alguns judeus. 120, mais ou menos, ficaram escondidos, mas apenas 21 sobreviveram. Os moradores desta casa esconderam 7 judeus, da mesma família, por mais de 2 anos. Os poloneses se arriscavam muito para ajudar quem precisava. O esconderijo dessa família judia ficava no 2º andar, no sótão. É um espaço pequeno para 7 pessoas viverem. Eles dormiam juntos aqui nessa almofada, esse colchão improvisado. E assim, ao entrar, eu já senti muito calor. Hoje faz bastante calor aqui e, segundo relatos, o frio era tão intenso quanto o calor. Então, eles ficavam submetidos a frio, calor e pouco deixavam o esconderijo. Por aqui, todos escaparam com vida quando a guerra acabou. Estima-se que pelo menos 40.000 judeus se salvaram na Polônia por causa de pessoas como estas, que arriscaram a própria vida para ajudar. Muitas foram mortas, acusadas de trair os ideais nazistas. Margot e os pais também tiveram sorte. Conseguiram fugir da Alemanha antes do início da guerra. A família morou na Bolívia, depois veio ao Brasil. Por aqui, Margot casou, teve filhos e netos. E dessa história toda só restam lembranças, né? Umas boas e outras... Outras tétricas. Se faz o possível de esquecer as ruins, mas a gente tem que lembrar agora que a história do Holocausto não pode acabar. As futuras gerações têm que se prevenir com isso e têm que fazer tudo possível. Porque não pode acontecer outra coisa dessas.